Olá! Hoje a gente vai mergulhar num movimento literário que tratava a ficção quase como uma ciência, sabe? É o naturalismo brasileiro, uma corrente que basicamente botou a sociedade debaixo de um microscópio, e os resultados foram fascinantes e muitas vezes bem chocantes. Para a gente começar, vamos pensar nessa pergunta aqui. E se um escritor decidisse não só contar uma história, mas usar os personagens e o enredo para provar uma tese sobre o comportamento humano? Como se fossem instrumentos mesmo. Pois é, essa era exatamente a proposta do naturalismo. E tá aí a resposta. O naturalismo foi, na verdade, uma radicalização do realismo. A ideia era que a literatura podia ser um campo de provas, um laboratório mesmo, para demonstrar que os seres humanos são moldados por forças que eles não controlam, a herança biológica e o meio social onde vivem. Então, se a literatura era um laboratório, quais eram as ferramentas e as teorias que esses escritores cientistas usavam? Basicamente, eles se apoiaram em três grandes correntes de pensamento que estavam bombando na época. A base de tudo se apoiava em três pilares. Primeiro, o determinismo, que dizia que o destino de uma pessoa já estava meio que traçado pelo ambiente, pela sua origem racial, que na época era vista como um conceito científico, e pelo momento histórico. Depois vinha o evolucionismo de Darwin, aplicando a ideia de sobrevivência do mais apto para a sociedade. E, por fim, o positivismo, que batia na tecla de que a ciência era a única verdade absoluta. Eram essas as lentes que definiam tudo. Armados com essas ideias, os naturalistas foram cutucar onde mais doía, nos cantos mais sombrios e controversos da sociedade. Seus romances acabaram virando verdadeiros estudos de caso, expondo as patologias sociais que a boa sociedade preferia fingir que não existiam. E o ponto crucial aqui é o jeito como eles abordavam esses temas. Em Anormalista, por exemplo, o Adolfo Caminha não trata o incesto entre um padrinho e afilhada como um drama moral isolado. Não, ele trata como o sintoma de uma sociedade doente, onde a vulnerabilidade é explorada. E essa citação aqui ilustra isso perfeitamente. A sociedade não é um lugar de virtude, mas um cortiço de vespas. É uma visão bem pessimista, bem crua, que enxergava hipocrisia e instintos primitivos por trás de todas as aparências. Agora, se é para falar de audácia, Bom Crioulo é impressionante. Pensa só, em 1895, o Adolfo Caminha publicou uma história sobre o amor entre um marinheiro negro e um jovem grumete branco. Foi um escândalo absoluto, quebrou dois tabus gigantescos de uma vez só. E olha só a linguagem usada nessa passagem. O desejo do bom crioulo não é descrito de um jeito romântico, é descrito como uma atração animal, um impulso fisiológico que não dá para controlar. Isso é puro naturalismo, é reduzir a emoção humana a instinto biológico, um processo que a gente chama de zoomorfização. E esse mesmo tratamento era dado à sexualidade feminina, viu? Em A Carne, o desejo de uma mulher não é nem um pouco idealizado. Pelo contrário, ele é dissecado como uma condição quase patológica, uma força do corpo que a razão simplesmente não consegue controlar. É uma análise fria, clínica, do instinto. Agora, a gente vai avançar para a obra que talvez seja o maior e mais completo experimento do naturalismo brasileiro. Uma obra onde não só um indivíduo, mas uma comunidade inteira é colocada sob a lente do cientista. Com Aloysio Azevedo, o foco muda completamente. Ele para de olhar para o burguês e passa a olhar para as classes populares, para essa massa de gente vivendo em condições precárias. E eles não são idealizados de jeito nenhum. São vistos como produtos diretos de um meio opressor. O Cortiço é a obra-prima dessa abordagem. O personagem principal aqui não é uma pessoa, é o próprio Cortiço. Ele é um organismo vivo, que cresce, que pulsa e que, principalmente, corrompe e determina o destino de todo mundo que vive ali dentro. E essa dinâmica entre o João Romão e a Bertoleza é um exemplo perfeito disso. Ele, o português ambicioso, é o predador. Ela, a mulher negra escravizada, é a presa. Ele a explora para ficar rico, e ela, por sua vez, busca instintivamente um parceiro de uma raça superior, de acordo com a visão determinista da época. É a seleção natural social na sua forma mais cruel. Certo. Então, o que a gente pode concluir desse grande experimento literário? Bom, o legado do naturalismo é complexo e, com certeza, muito controverso. Resumindo, o naturalismo nos deixou uma literatura que olhava para os marginalizados, que acreditava que somos prisioneiros da nossa biologia e do nosso meio. Mostrou a sociedade como se fosse um corpo doente e desafiou de forma brutal toda aquela idealização do romantismo.
Foi uma visão de mundo bem dura, mas que abriu espaço para discussões que nunca tinham sido feitas na literatura brasileira. E para finalizar, fica a provocação. Se a gente aplicasse o método naturalista hoje, com as ferramentas e o conhecimento que temos, quais patologias, quais verdades desconfortáveis sobre a nossa própria sociedade seriam expostas? A ideia da literatura como laboratório continua sendo muito poderosa.